Continuando aí, né, o tópico princípio fundamental de contagem, vamos ao exemplo 3, né? Lá ele esqueceu a senha de 3 algarismos para abrir o cadeado de sua mala de viagem. Ela só lembra que escolhera algarismos distintos entre si. Na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala, tá? Então veja, a senha ela possui o que? 3 algarismos, né? Observe, 3 algarismos, né? Algarismo 1, 2 e 3. A senha do cadeado dela. Ela só lembra que escolher algarismos distintos, tá? Então, o que ela quer dizer aqui? Por exemplo, ela escolheu o 1, o 3 e o 5. Devem ser todos distintos. Não poderia ser 1 e 1, né? Os algarismos são distintos, é o que ela lembra. Aí ela pergunta aqui, na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala, né? Se ela ficar testando, são quantas possibilidades no total que ela terá que usar para abrir a mala. Veja, para formar a senha, ela usa algarismos. Quais são os algarismos que a gente usa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? São os algarismos. Então, para formar a senha de 3 algarismos, ela vai usar esses algarismos aqui. Só que lembre que ela escolher algarismos o que? Distintos, tá? Então, vamos lá. A primeira decisão aqui é a escolha do primeiro algarismo, né, que vai compor a senha, tá? Então, eu tenho quantas possibilidades aqui? Eu tenho 10 possibilidades de escolha. Por que 10? Porque aqui eu posso colocar na senha o 0, o primeiro algarismo sendo o 0, o 1, o 2, o 3 até o 9. Se você contar aqui, você tem 10 algarismos. De 1 até 9 são 9, com mais o 0, 10 algarismos. Então, para a escolha do primeiro algarismo, ela tem 10 possibilidades de escolha, né? Do 0 ao 9. Então, digamos que ela é a primeira decisão. Digamos que ela escolheu o algarismo 0 aqui, para colocar na primeira posição da senha. Aí ela vai ter que decidir agora o segundo algarismo da senha. Então a segunda decisão é o segundo algarismo aqui. Quantas possibilidades ela tem de escolha? Agora, veja aqui, como ela diz que os algarismos são distintos entre si, uma vez que eu usei o 0, eu já vou eliminar o 0, tá bom? Então aqui, para a segunda posição, segunda colocação, eu tenho quantas possibilidades? 9 possibilidades, né? 9 maneiras para escolher o segundo algarismo. Então, digamos que eu escolhi o algarismo 9. Então, vou agora para a terceira e última decisão, que é a escolha do último algarismo da senha. Lembre que como os algarismos são distintos entre si, aqui eu não posso utilizar nem o 0 nem o 9. Então, já vou eliminar o 9. Então, restam quantas possibilidades de escolha para o terceiro algarismo? 8 possibilidades. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso utilizar qualquer um desses 8 algarismos aqui. 8 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental de contagem, qual vai ser a resposta? 9 vezes 8, 72, vezes 10 vai dar o quê? 720. Então, existem 720 formas diferentes, né, para formar a senha que vai abrir o cadeado da mala de viagem, tá bom? Bem tranquilo, utilizando o princípio fundamental da contagem, tá? Veja que essa informação é super importante. Os algarismos são distintos entre si. Então, aquele que você usou, você não poderá usar novamente. Exemplo 4, né? Uma prova é composta de 8 questões do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas podem ser respondidas todas as questões da prova? Ou seja, quantos gabaritos diferentes, né, a gente poderia ter? Então, a prova ela possui 8 questões. Eu vou colocar aqui, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões, tá? Então, questão 1, questão 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? E ela é do tipo V ou F, né? Então, de quantas maneiras você pode marcar o gabarito? Então, na primeira questão, questão 1, né, é do tipo verdadeiro ou falso, né? A pessoa vai ter que marcar. Então, ela tem que decidir
o que ela vai marcar na questão 1. Então, ela tem quantas possibilidades de escolha, né? Ela tem duas possibilidades, ela pode marcar verdadeiro ou falso. Então, aqui eu tenho duas possibilidades, né? Para marcar o gabarito da questão 1. Aí ela marcou, digamos que ela marcou verdade na primeira. Aí ela vai decidir agora, a segunda decisão, ó, é qual o gabarito da questão número 2. Quantas possibilidades ela tem? Duas, né? Verdadeiro ou falso também. Em seguida, da questão 3, duas possibilidades também. E aí, 4, 2, 5, 2, 6, duas possibilidades. Cada questão, duas possibilidades, né? Então, pelo princípio multiplicativo, o princípio fundamental, o número de maneiras dela marcar todas as 8 questões da prova vai ser, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2 dá o quê? 256. Então, existem, ó, 256 maneiras, né, dessa prova ser o que? Respondida, tá certo? Então, primeira decisão é marcar o gabarito da questão número 1, duas possibilidades. Aí marcou lá, verdadeiro. Segunda decisão é marcar o gabarito da questão 2, que é verdadeiro ou falso, duas possibilidades. E assim sucessivamente, aplicando o princípio fundamental, você vai ter o que? 256 maneiras distintas de responder as questões dessa prova. Ok? Bem tranquilo. Questão número 5, né? O que é que diz a questão 5? A seleção brasileira de futebol irá disputar um torneio internacional com outras 5 seleções no sistema todos jogam contra todos uma única vez, né? Quantas são as possíveis sequências de resultados, vitória, empate e derrota da equipe brasileira? Tá? Então, veja. Você tem a seleção brasileira, Brasil, né? Mais 5 seleções, tá? Então, aqui, digamos que eu tenha as seleções A, C, D, E e F. Todos jogam contra si, né? Uma única vez, tá? Então, o Brasil vai fazer 5 jogos, ó. O Brasil vai jogar com a seleção A, o Brasil vai jogar com a seleção C, com a seleção D, com a seleção E e com a seleção F, né? Todos jogam entre si uma única vez, tá? Então, o Brasil vai realizar 5 jogos, tá? 5 jogos. Jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4 e jogo 5, tá certo? Então, jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4 e jogo 5. São os 5 jogos que o Brasil vai fazer. No jogo 1, né, quais são os resultados possíveis, né? Pode dar o quê? Vitória, empate ou derrota. Então aqui eu tenho o quê? 3 possibilidades, né, para o resultado do jogo 1. Então digamos que deu vitória. Aí vamos para o jogo 2. Quantas possibilidades eu tenho de resultado para o jogo 2? Vitória, empate ou derrota. Então também tenho o que aqui? 3 possibilidades. Para o jogo 3, a mesma coisa, 3 possibilidades, né? Vitória, empate ou derrota. Para o jogo 4, 3 possibilidades, ou 3 maneiras, né? 3 modos. E finalmente, para o jogo 5, eu também vou ter o quê? 3 possibilidades de resultado. Então, pelo princípio fundamental de contagem, ou princípio multiplicativo, quais são as sequências de resultados, vitória, empate ou derrota, que o Brasil pode ter? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, isso vai dar 243 maneiras de sequências, né, de resultados, vitória, empate e derrota, tá? Então, bem tranquilo, usamos aqui o princípio fundamental de contagem. É isso aí, espero que você tenha entendido.